Fala nação, bom dia, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal nesta quinta-feira, 12 de dezembro de 2024, trazendo para vocês as últimas novidades aí do Flamengo. Então já vai deixando aquele like, se você é novo aqui no canal, ative o sino e também compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, trazendo aqui mais um corte aqui para vocês que nós vamos reagir juntos. Noticiário do Flamengo, mercado da bola e a gente estava falando de Corinthians, um cara que brilhou no Corinthians está nesse noticiário de mercado, Roger Guedes. Vamos saber mais. O Flamengo quer Roger Guedes para reforçar seu ataque no ano que vem. E o clube carioca já sabe o que precisa fazer para tentar repatriar o jogador. O primeiro passo da operação é chegar a um acerto com o Al Rayyan, já que não existe uma multa estipulada em contrato. O time do Catar espera receber algo em torno de 16 milhões de euros, aproximadamente 100 milhões de reais para liberá-lo. Aos 28 anos, Guedes tem 20 jogos disputados, 11 gols marcados e uma assistência na atual temporada. Caso o clube aceite, o Flamengo vai precisar negociar valores com o atleta, o que não será fácil, já que os vencimentos dele ultrapassam os 4 milhões de reais mensais. Uma estratégia seria oferecer um contrato longo e recheado de bônus por metas atingidas. O vínculo de Roger Guedes com Al Rayyan vale até junho de 2027. Sem Gabigol, o Flamengo busca um atacante de peso. Pedro ainda se recupera de lesão no joelho e só deve retornar aos gramados no segundo semestre de 2025. Já realizou o sonho, hora de voltar? Números de Roger Guedes pelo Al Rayyan do Catar. Aí vou falar temporada passada e atual, né? 28, 21 jogos, gols 23 na passada, com 4 assistências, 92,2 minutos para participar de um gol. Nessa temporada, 21 jogos, 11 gols, uma assistência, uma minutagem um pouquinho mais esparramada até participar de gols, né? 150 minutos o Roger Guedes participando de gols pelo Al Rayyan, ele que tem 28 anos. Queria te ouvir, um jogador que já teve ótimos momentos, eu ia falar bons, mas ótimos momentos em times variados, nunca teve essa sequência, né, de virar um ídolo incontestável no time, porque daí pinta uma proposta, obviamente, e não estou fazendo um valor de julgamento, né? Um valor de juízo sobre ele optar por sair. Foram propostas irrecusáveis, aparentemente. Mas queria que você falasse do Flamengo interessado para ele ser um reforço em 25. O caso da saída dele no Corinthians, depois que ele fez muito sucesso, se mostrou um jogador de altíssimo nível, o torcedor gostava dele, ele tinha uma característica que é sempre interessante para jogadores de ataque, em partidas importantes, em clássicos, ele tinha aquele algo a mais, ele tinha esse hábito, digamos assim. E ele saiu no momento em que o Corinthians estava vivendo de uma notícia ruim atrás da outra, e a saída dele foi, naquela época, uma das piores. E é claro que a motivação para deixar o Brasil, deixar o Corinthians, foi a remuneração nababesca, pornográfica que ele foi receber. E quem é que vai discutir esse tipo de coisa, né? Quem é que diria não no lugar dele? Talvez alguém dissesse, porque tem outros valores e enxerga as coisas de uma outra maneira. Mas não existe certo e errado nessa situação e cada um pensa no que é melhor para si e para sua família. Agora, era evidente que com a idade dele, ele um dia voltaria. E é absolutamente natural, num processo também normal de se reforçar, perder jogadores e buscar oportunidades de contratação, que um clube que tem orçamento para investir, para continuar mantendo o altíssimo nível do seu elenco, como o Flamengo, procurasse, se interessasse, fizesse contatos, ou seja, desejasse contratar e repatriar o Roger Guedes. Eu acho normal, e se isso vier a acontecer, o Flamengo vai receber um jogador de altíssimo nível técnico para melhorar a sua equipe. Eu tenho que te fazer uma pergunta, mas eu engasguei ao vivo. Peço perdão. Não tem problema. Não tem problema. Se quiser, tem uma água ali. Eu já vou chegar nela. Eu mesmo posso ir buscar. Me recuperei. Valores. Ele tem 28 anos e os valores especulados são bastante altos. Vale o investimento, na sua opinião? Pela questão técnica, vale. Não é uma garantia.
O Roger Guedes é um jogador, como quase todos os outros, que precisa de um determinado ambiente, que vai sempre deixar muito claro como prefere jogar. Muita gente vai enxergar isso como excesso de individualismo, que não pensa assim, não pensa assado, mas ele tem essa personalidade, quem o contrata sabe que as coisas com ele funcionam desse jeito. Quando está em campo, atuando da maneira que prefere, da maneira que gosta, é muito provável que ele retribua, tecnicamente, com gols decisivos e atuações de desequilíbrio. O tal momento sem a bola do Roger Guedes é um pouco complicado. Ele também não tem muito essa vontade de perseguir adversários, prefere mais ocupar os espaços, mas isso, é claro, vai da relação do treinador com ele e daquilo que é oferecido a ele, para ele poder também oferecer o que pode fazer. Vamos agora saber da vida do Palmeiras, informações do... Golaço do BAP. Se o Landim tivesse um mínimo de profissionalismo, se entendesse alguma coisa de futebol, já deveria ter mandado o Tanuri embora, ó. Faz tempo. Tanuri atrasou brutalmente uma recuperação do Pedro há alguns anos atrás, quando o Pedro sentia um problema claro no joelho, e ele tentou tratar o Pedro de forma conservadora, com musculação na perna só. Até que o Pedro perdeu a paciência, percebia que não estava funcionando o tratamento que o Tanuri estava dando, e procurou o seu ortopedista da época do Fluminense. Na hora, o cara disse: Pedro, você tem que operar amanhã. Você está com problema de menisco. Se você não operar, você vai piorar cada vez mais. Aí o Pedro foi e operou. Então, essa é apenas mais uma de muitas situações em que o Flamengo foi prejudicado pela maneira de trabalhar do Tanuri. Acho que já estava mais do que na hora. 22 anos, gente. 22 anos. Nem que ele fosse bom no início. 22 anos num clube, já se acomodou, amigo. Já está achando que, sabe, que está tudo dominado, que ele não precisa de fazer muito esforço. Passou a ser daquele médico que só aparecia nos jogos da televisão. Uma coisa lamentável. Então, isso aí realmente foi uma excelente notícia que eu consegui hoje e publiquei no UOL, e todo mundo já está repercutindo com bastante constância. Junto a essa notícia da saída do Tanuri, o Fábio Sormano, na live do Placar, deu uma notícia dizendo que o Flamengo estava atrás da chefe do departamento médico, está aqui, vou botar para você, do River Plate, que é esta senhora aqui. Não sei nem se ela é senhora ou se ela é mais jovem. Mas está aqui, vou botar para vocês, o nome dela é Sandra Rossi. Está aqui, ó. Aqui está a... Uai, o que eu fiz de errado aqui? Não, eu chamei compartilhamento errado. Espera aí. Mas que teriam outros médicos juntos. Ele vai reformar, ele vai mudar todo o departamento médico. E que talvez ele tenha, por exemplo, um cabeça e 2 outros cirurgiões importantes. De tornozelo, de joelho, de articulações. E que, então, isso também ouvi falar, as decisões todas ligadas ao departamento médico seriam discutidas por esse colegiado. E não apenas por um cara que tem todos os médicos sob o seu comando. Vamos ver quais vão ser os próximos passos. Mas a verdade é que o mais importante foi o que eu dei hoje de manhã. O Tanuri não está nos planos. O Tanuri vai ser demitido tão logo o BAP assuma. Tomara que o BAP já assuma com um nome, ou 2 nomes, ou 3 nomes, como se fala, para o tal colegiado, para assumir imediatamente o Departamento de Saúde de Alto Rendimento, como eles passaram a chamar, esse nome pomposo, que, na verdade, não passa de ser o Departamento Médico normal, né? Essa, então, é a história do Tanuri, e vamos conversar ainda com mais detalhes um pouco mais para frente, e eu já vou começar a ler aqui o superchat. Evandro Bispo: Renato, depois de hoje, futebol brasileiro só ano que vem. Minha esposa disse para você tirar umas férias das lives. Eu vou tirar. Olha aqui o Gabriel Bauman, só nomes de peso: Boto, JP Sampaio e Sandra Rossi. Pois é, Sandra Rossi ainda em dúvida, Gabriel. Aliás, o JP Sampaio também.
O Flamengo está querendo, mas ele ainda não deu a resposta ao BAP. O que o BAP espera é que, com a chegada do Boto, com quem o JP Sampaio se entende muito bem, João Paulo Sampaio, o Boto consiga convencê-lo. Eles parecem que já andaram se falando por telefone ou por WhatsApp, e há uma tentativa muito grande do Boto de tentar trazer o JP Sampaio, que, repito, é o encarregado das divisões de base do Palmeiras. Divisões essas que revelaram Hendrick, Estevão, Luiz Guilherme e tantos outros jogadores que ou estão jogando no Palmeiras ou já renderam milhões para os cofres palmeirenses. Olha aqui o FG, Foguinho, tritítulo, humilhado, Flamengo 2019, inigualável. Foi a final e encarou o Liverpool. RMP, esse Drice é bom de bola, não seria um bom reforço? Bom jogador, concordo com você. Mas está jogando no Pachuca, né, gente? Vamos lembrar que o futebol mexicano é um futebol milionário. O Pachuca e o León, os dois, pertencem a um bilionário. Então, eu diria para você que é muito mais fácil você tirar um argentino ou um uruguaio do que um jogador do México. Jogador desses times do México. O Isidro não é mexicano, é marroquino. Mas é muito mais fácil, porque esses clubes são bilionários também. Então, é complicado. Mas, realmente, o primeiro gol dele é uma pintura, né? Aliás, a minha enquete de hoje é uma enquete, claro, brincalhona, mas que futebol não tem como não fazer brincadeira. Que diz assim, Botafogo passou vergonha no Mundial? Eu estou fazendo essa pergunta porque o que eu mais vi hoje na imprensa foi a turma do Passapano toda reunida, desesperada para aliviar a vergonha, o mico do Botafogo. Gente, eu fiquei impressionado como é que praticamente todos os canais praticamente diziam, não, o Botafogo, coitado, não tinha culpa nenhuma. O Botafogo fez mais do que deveria até. Bom, eu vou falar sobre isso já. Mas a enquete é a seguinte, Botafogo passou vergonha no Mundial? Sim, não pode tomar de 3 do Pachuca, 51%. Não, o cansaço justifica a derrota, tese dos passapanos, 10%. Tanto faz, eu gargalhei, 14%. Não comparem com o Flávio Jesus, 25%. Essas são as primeiras respostas, vocês podem ir votando aí à vontade. Já temos mais de 1.300 votos, mas votem à vontade aí, porque depois eu quero dizer para vocês. Falando sobre o jogo do Botafogo, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, cara. Leandro Pates, RMP, doutor Runco não seria uma boa? Limpeza geral já. Cara, eu sou muito amigo do Runco. Eu acho que ele é um dos profissionais mais competentes que eu conheci em termos de médico de futebol, mas eu acho que não vai ser ele. Poderia ser uma boa? Poderia. Mas o Runco já é um cara muito antigo no futebol, né? O Runco é mais ou menos da minha idade. Nós começamos mais ou menos juntos no Flamengo, eu, um jovem repórter, e ele, um jovem médico estagiário. Então, ele já deve estar na casa dos 70 também. Será que ele tem ainda tesão, vontade de pegar um pepino? Porque isso é um pepino, né? Não sei. Mas a informação que eu tive era que realmente eles queriam trazer alguém de fora. Daí fazer algum sentido a tal da médica do River Plate, né? O que parece que não está fazendo sentido é que o River Plate e ela parece que não querem aceitar o convite. Mas o Runco é sempre um excelente nome. Mas vamos falar um pouco do jogo do Botafogo, rapidinho aqui, antes da gente seguir a nossa coisa. Cara, o Arthur Jorge foi muito irresponsável. Velho Tricolor, boa noite. A médica do River, vem o Malvadão, vai mudar tudo, vai cair até a gente da Flá TV. Ah, cara, a Flá TV vai mudar tudo, bicho. A Flá TV vai mudar tudo, não se iludam. Não se iludam. Gente, o BAP vai mudar tudo. O BAP vai mudar tudo. Ouçam o que eu estou dizendo. Todos os departamentos vão ser renovados. Vai mandar embora todos os funcionários do Flamengo? Não, não é isso. Mas a Flá TV, por exemplo, muito dificilmente nós vamos ficar com coisas parecidas com o que eles têm hoje em dia. Porque, vamos combinar, a Flá TV é um tremendo desperdício, né? Princípio. A Flá TV.
tem um potencial gigantesco, mesmo sendo tocada da maneira que foi, tem audiências espetaculares, e eu duvido que ela consiga pagar suas contas. Eu duvido. Isso tudo tem que mudar muito. Espera aí, só que a Marluce está me mandando um negócio aqui que certamente é engraçado. Só rindo, mandando mais gozação aqui, ela não... Vamos para as informações, pessoal. Antes de mais nada, vamos falar aqui de Botafogo, porque o jogo do Botafogo acabou de acabar. O Botafogo foi eliminado do Mundial ao perder para o Pachuca, um time que vai muito mal no futebol mexicano, aproveitamento de 20% no futebol mexicano, está na parte de baixo, e mesmo assim o time mexicano meteu 3-0 para cima do Botafogo. Por que eu estou falando isso? Porque isso põe um ponto final naquele debate que tentaram forçar se o Botafogo de 2024 é melhor do que o Flamengo de 2019. Eu, particularmente, não gosto muito de comparações, mas já que levantaram essa pauta, esse jogo do Botafogo contra o Pachuca é um dos exemplos que eu gosto de dar, que não tem o menor motivo para a gente comparar, não faz o menor sentido a gente comparar. O Flamengo do Jorge Jesus de 2019 tem mais título do que derrota. Isso já diz muita coisa. Não tem como comparar. E outra, o Botafogo é um timaço. Jogou o melhor futebol das equipes aqui no futebol brasileiro, tanto é que foi campeão brasileiro, jogou um baita futebol na Libertadores, tanto que foi campeão da Libertadores, mas futebol, o Flamengo de 2019 jogou muita bola. Gente, o Flamengo de 2019, a gente só vai ter noção daqui a muitos anos, mas quem viu o Flamengo de 2019 tem que agradecer a Deus, porque aquilo era uma obra-prima. Era arte. Você assistir o Flamengo de 2019 com o Jorge Jesus, era arte. Não tem comparação. E repito, fica o meu máximo respeito ao Botafogo, que fez uma grande temporada, mas não tem como comparar os dois times. Vamos falar agora de Flamengo mesmo, porque o jornalista Renato Maurício Prado, do UOL, noticiou nessa quarta-feira que o BAP, o novo presidente do Flamengo, repito, é uma notícia do Renato Maurício Prado, que o BAP, novo presidente do Flamengo, vai demitir Márcio Tanuri, atual chefe do departamento médico do Flamengo, está nessa função já há muito tempo, trabalha no Flamengo há 22 anos e, segundo o Renato Maurício Prado, o Tanuri está de saída. E aí, logo depois, o Sormani, jornalista que eu respeito muito, inclusive, lá da Placar, noticiou que o Flamengo está tentando contratar Sandra Rossi, que é hoje chefe do departamento médico do River Plate. Olha, eu vou ser sincero, eu não tenho confirmação de nenhuma dessas informações publicadas por Renato Maurício Prado e por Sormani. Não tenho essa informação, mas fica aí essa notícia para vocês, e eu estou trazendo aqui porque são dois jornalistas que eu respeito bastante. Eu não tenho essa confirmação, também não tenho de gestão. Óbvio que muita coisa pode mudar, pode ter reformulação em muito lugar, mas o Tanuri está nessa aí há muito tempo, a ver se procede. Outra informação que saiu lá em Portugal é que, dando conta, vocês lembram, né, que o Rodolfo Landim, a gestão dele tinha a pretensão de comprar parte do clube português Leixões, que hoje está na segunda divisão de Portugal, um assunto que estava dando o que falar, inclusive nos bastidores da política do Flamengo, todo mundo se questionando por que o Landim e os seus pares estavam correndo tanto atrás de adquirir um percentual de um clube português da segunda divisão, sendo que estava na reta final de mandato e eles nem sabiam se iam continuar ou não. E aí, depois da live do BAP aqui no canal Vene Casagrande, o presidente do Leixões entrou em contato com Gustavo Oliveira, Rodolfo Landim, pessoas que estavam à frente do projeto, e falou: vamos parar por aqui, porque a gente está vendo aí que os candidatos da oposição não são muito a favor, a gente prefere esperar a eleição, se vocês ganharem a gente dá continuidade, e se vocês não ganharem a gente vê o que vai acontecer. O BAP não é muito a favor, sempre falou isso, e falou isso aqui no canal Vene Casagrande, tanto é que repercutiu lá no Leixões, e hoje um jornalista português noticiou que o Flamengo já havia feito muitos investimentos, comprado muitas coisas lá no Leixões, e aí eu entrei em contato com o Leixões para saber se é verdade, e me garantiram, tá, que não procede. Inclusive eu li exatamente o que a pessoa do Leixões me disse,
o acordo que nós tínhamos, o Flamengo não iria colocar R$1. Dava o nome e nós, com isso, faríamos uma gestão profissional para colocar o Leixões na luta pela Eurocopa, só com o nome e os parceiros que iriam conosco por ser o Flamengo. Então, não procede, segundo essa pessoa do Leixões, tá? Eu estou lendo outras mensagens aqui para ver se tem algo mais a falar. Não, é só resenha mesmo, mas essa pessoa me disse que não procede, que o Flamengo foi como político, prometeu muito e fez pouco. Foi isso que a pessoa me disse lá do Leixões. Então fica aí a informação, que eu acho importante a gente trazer isso, porque estava muita gente, entre aspas, acusando a gestão do Landim de ter feito investimentos sem ter passado pelo Conselho Deliberativo, que seria um absurdo. Mas, segundo o Leixões, não teve. Óbvio, a nova gestão vai assumir e tudo será fiscalizado. E por falar em nova gestão, a nova gestão ontem passou o dia inteiro se reunindo com pessoas da atual gestão para tentar dar início ao processo de transição. Mas a resposta que eles tiveram é que a atual gestão não está muito animada em começar o processo de transição agora, só depois da posse, que vai ser na quarta-feira que vem, no dia 18. Muita gente vai falar assim, pô, uma semaninha dá para esperar, mas em uma semana você consegue adiantar muita coisa, consegue fazer muita coisa. Por isso que a gestão do BAP queria assumir o quanto antes. Vender, mas não é obrigado? Não, não é obrigado, não existe lei, não existe nada que faça com que obrigue eles iniciarem a transição. Seria muito mais um bom senso. Quem perde nessa história é o próprio Flamengo, não é o Landim que perde, não é o BAP que perde, é o Flamengo que perde. Eles vão ter que esperar aí uma semana depois da posse para poder dar início a esse processo de transição. Mas o BAP se reuniu com o Braz. Gente, isso não tem nada a ver, isso não é o processo de transição. O processo de transição, eu vou tentar resumir para vocês. É uma reunião lá, vamos supor, o Rodrigo Toches, que deve ser o CEO do BAP na gestão, ele se reúne com o atual CEO, o Reinaldo Belotti, e começa a analisar a documentação, parte financeira, como é que tá, como que vai estar o caixa na virada do ano, quanto que precisa vender de jogador, quanto que o Flamengo terá para poder contratar, quanto que o Flamengo gastou com Leixões. Estou dando exemplos aqui, tá, gente? Então isso é um processo de transição que ainda não foi iniciado. O que eu posso garantir para vocês é que o diretor português José Boto chega ao Rio de Janeiro após o Natal para dar início ao processo dele, à vida dele aqui no Flamengo. Ele já está tendo reuniões, já teve reunião com o Felipe Luiz, já conversou com o Felipe Luiz. Obviamente ele vem se reunindo com o BAP diariamente, e quando eu falo se reunir não é pessoalmente, obviamente é videoconferência, até porque ele está finalizando o trabalho dele no time da Croácia. Um cara extremamente profissional, para mim foi um bola dentraço do BAP, começou muito bem a vida dele como presidente, como gestor do Flamengo, porque mirou alto e acertou. José Boto é um baita profissional. Vocês vão se recordar do Shakhtar, clube lá da Europa, que estava contratando vários brasileiros na época, que fez grandes temporadas. Era o José Boto que estava à frente. É um cara super profissional, ele já conhece o CT Ninho do Urubu, recentemente ele viajou ao Brasil, conheceu o CT Ninho do Urubu. Então é um cara que está muito, digamos assim, por dentro do que é o Flamengo. Então o BAP foi muito bem na contratação desse português. O Flamengo continua tentando o João Sampaio, que hoje trabalha na base do Palmeiras, um dos melhores profissionais, se não for o melhor profissional da área, e o Flamengo quer tê-lo no time profissional para ser o coordenador junto com o José Boto. Então o Flamengo em breve vai anunciar o José Boto como diretor e tá buscando a contratação desse profissional do Palmeiras também para trabalhar junto com o Boto. Sobre Roger Guedes, vou finalizar o vídeo com ele. O que eu tenho de informação é que José Boto e Felipe Luiz, o Roger Guedes não é que não agrade tanto, mas eles entendem que não vale a pena o alto investimento e não é um jogador que se encaixa ao perfil que eles estão buscando. Então, nesse momento, não é um jogador que agrada tanto ao José Boto quanto ao técnico Felipe Luiz. E sim, o Felipe Luiz será mantido. Tentaram botar essa fake news aí nas redes sociais de que se o BAP ganhasse, o Felipe Luiz não iria continuar. Não procede, tanto é que ele vai continuar, José Boto sendo diretor, e o Roger Guedes
a informação que eu tenho é que nesse momento não agrada. Não é um jogador que eles estão atrás, não é um perfil que eles estão atrás. Então, muita gente me perguntando sobre o Roger Guedes. Obviamente,